Aqui vocês têm o material, né? Material 2 do segundo bimestre. O tema dessa aula 2, além de cálculo estequiométrico, né, que está lá em cima, que vocês já estudaram, talvez, né? Estequiometria, já foi explicado, já foi gravado numa outra aula. Nós temos o tema soluções, tá? Soluções, que é o segundo conteúdo do segundo ano. Quando nós falamos de soluções, nós vamos lembrar que soluções são todas misturas chamadas homogêneas. Quando você reúne duas ou mais substâncias, e ela vai ter um aspecto uniforme, somente com uma fase, né? Uma única fase. Por exemplo, água e álcool. O sal, quando se dissolve na água, né? Você vai enxergar só um único aspecto. Aquilo é uma fase para a gente. Então, isso é solução, tá? Então, nós podemos ter essas soluções nos estados físicos sólidos, líquido ou gasoso, né? Composta por partículas menores que 1 nanômetros, né? E que são compostas basicamente por soluto e solvente, que são os componentes da solução. Dois principais componentes. Então, exemplos de soluções, né? Nós vamos ter nas soluções dois componentes principais, que é o soluto, que é o componente que vai estar em menor quantidade na solução, por exemplo, água e açúcar. Quando você coloca na água uma quantidade de açúcar, né, que se dissolva, né, completamente, vai dar uma mistura homogênea a uma determinada temperatura, né, estando aquela água, digamos, a 25 graus Celsius, uma certa quantidade vai se dissolver, vai ter uma única fase. Então, isso aqui é uma mistura homogênea, uma solução, né, no caso. Então, eu tenho o componente açúcar como soluto e a água como solvente, considerado o solvente universal, né, porque ela dissolve a maioria das substâncias, tá bom? Então, essas soluções, elas podem, né, serem classificadas, né? Temos critérios, né, que definem os tipos de soluções. Então, a definição dos tipos de soluções existentes pauta-se em 3 importantes critérios: estado físico do solvente, quantidade de soluto dissolvida no solvente, natureza do soluto dissolvido no solvente. Então, os dois componentes da solução é soluto e solvente. A solução completa, né, vai ter essa soma. Quando eu tenho uma solução, soluto, que é o componente menor, né, e o solvente, que é o componente maior, que é a maior quantidade, certo? O soluto é chamado de disperso, e o solvente é chamado de dispersante. É onde o soluto vai, né, se dissolver. Então, quais são os critérios? Quanto ao estado físico do solvente, né, a solução ela pode ser sólida, ela pode ser líquida, ou ela pode ser gasosa. Sólida, a gente vai ter os componentes sólidos, por exemplo, ouro 18 quilates, né, que é aço, bronze, o aço, bronze também, quer dizer, o aço que é ferro mais cobre, carbono, né, desculpa, o ouro 18 quilates que tem ouro em maior quantidade, depois vem cobre. Solução líquida contém participação de água, né, no estado líquido. Então, existem, por exemplo, refrigerante, suco, desinfetante, né, que são soluções líquidas. O vinagre, né, também poderia entrar aqui. O álcool doméstico. E a solução gasosa, aquela que tem que ter a participação, né, em que o solvente se encontra no estado gasoso. O ar que nós respiramos, né, o ar atmosférico, que é composto por gás nitrogênio em maior quantidade, né, 78%, o oxigênio 21%, né, o O2, e 1% dos outros gases, né, gás carbônico, gás argônio, gás hélio, além de outros. Então, solução é toda mistura homogênea. Então, por exemplo, água e óleo, eu não posso dizer que é uma solução, porque tem duas fases, né?
Então, as soluções podem ser sólida, líquida ou gasosa, quanto ao estado físico do solvente. Tá? E quanto à quantidade do soluto, a quantidade que eu coloco dentro do solvente, nós vamos ter a solução chamada insaturada, que é pouco concentrada. Tá? Nessas soluções, a quantidade de soluto dissolvido é bem menor que a capacidade do solvente, ou seja, está abaixo do coeficiente de solubilidade. Tá? Ou seja, existe um coeficiente de solubilidade que vai mostrar a quantidade máxima que aquele soluto se dissolve com determinada quantidade de água a uma determinada temperatura. Então, se essa quantidade for inferior ao coeficiente, ela é insaturada, pouco concentrada. Tá? Olha, então aqui eu tenho uma solução apresenta 20 gramas de soluto dissolvidos em 500 ml de água. E o coeficiente de solubilidade da substância X é 500 ml de água. Em 500 ml de água é de 50 gramas. Então, tu tem 50 gramas, né? Que vai se dissolver em 500 ml de água. Então, esse é o coeficiente de solubilidade. É claro que vai estar numa determinada temperatura. Vamos colocar aqui 25 graus. Então, se eu colocar 20 gramas, como 20 é menor do que 50, eu vou ter uma solução insaturada. Né? Uma solução insaturada. Agora, se eu colocar 40, também eu vou ter uma solução insaturada, diluída, né? Certo? Tá? Então, eu teria isso daí. Uma solução que apresenta 10 gramas do soluto X dissolvido em 500 ml de água e o coeficiente de solubilidade da substância 500 ml de água, em 500 ml de água de 50 gramas, nós vamos ter saturada, tá bom? Então, uma solução saturada. Nesse tipo de solução, a quantidade de soluto dissolvido é igual à capacidade do solvente, ou seja, é igual ao coeficiente de solubilidade. Então, vamos ver aqui, essa aqui que ele quer dizer, por exemplo. O coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio é 31,2 gramas por 100 gramas de água. Esse é o coeficiente de solubilidade, a quantidade que se dissolve, né? Se dissolvermos exatamente essa quantidade de nitrato de potássio em 100 gramas a 20 graus Celsius, vamos ter essa solução saturada, certo? Então, por exemplo, aqui, se eu colocar exatamente, né, 31,2 gramas aqui dentro, vai ficar saturado, certo? Se eu colocar 50 gramas, só vai se dissolver 31,2, né? Então, vai ficar uma quantidade aqui de 18,8 precipitada. Aí ela fica saturada com corpo de fundo, né? Porque uma parte não vai se solubilizar. Vai ficar retida aqui no fundo, 18,8, né? Gramas, porque eu coloquei 50 e maior que a quantidade que ela estava saturada, certo? E a supersaturada, ela vai ter uma quantidade bem maior. A supersaturada é aquela em que a quantidade do soluto dissolvido é maior que a capacidade do solvente, ou seja, está acima do seu coeficiente de solubilidade. Então, ela vai estar com uma quantidade bem exagerada aí, né? Por exemplo, aqui, ó, vamos pegar um exemplo aqui, que é a temperatura do sistema que vai aumentar de 0 até 100. Aí a quantidade a 0 graus se dissolve 13,3 gramas de nitrato de potássio para cada 100 gramas de água. Aí depois a 10 graus, 21,1 para 100 gramas, está aumentando, né? A temperatura está aumentando, essa solubilidade vai aumentando. 31,2 a 20 graus. A 30 graus se dissolve 44,5. A 40 graus, 64. A 50 graus, 86. E assim vai até 100 graus, 249 gramas, né? Então, para cada temperatura dessa, nós temos um coeficiente, ó. Então, qual seria o coeficiente a 100 graus, né? Um exemplo aqui, seria 249 gramas, né? Para cada 100 gramas de água, estando essa solução a 100 graus, tá bom? 100 graus Celsius. Para cada temperatura existe um coeficiente. Então, por exemplo, a 10
A 10 graus eu tenho 13,3, né? A 20 graus eu tenho 31,2, a 30 graus 44,5 vai aumentando, a 80 graus 171,5, né? Mais ou menos aqui, é. E assim vai, ó, até 100 graus, né? 249. Então, nessa curva aqui, eu tenho a solubilidade, né? A saturação, a solução saturada, a quantidade exata, né? Tudo que tiver abaixo nessa região aqui, ó, eu vou ter uma insaturação, uma solução pouco concentrada. Tá? Se eu observar, por exemplo, aqui, 30 graus se dissolve 44,5, né? Mas se eu colocar 50 gramas, vai estar acima dessa curva. Então, aqui ela vai estar supersaturada. Tudo que tiver acima da curva é a parte supersaturada, muito concentrada. E aqui pouco concentrada, né? Mais diluída ela está aqui. Tá? Então, cada sal, cada composto tem o seu coeficiente de solubilidade, que vai se dissolver em determinada quantidade. Então, quanto à natureza do soluto, né? Quanto a quantidade de soluto dissolvido, eu tenho, né? Uma solução insaturada, quando o coeficiente é menor. Aí, se eu aumentar para 40 gramas, digamos aqui, né? Para 50, né? 40 para 50. Aí ela já vai ficar concentrada, né? Aí seria o contrário aqui, ó. Essa aqui que seria diluída, né? Acho que foi digitado errado aí. Porque é 20 gramas para 50, né? E essa 40 gramas seria insaturada concentrada. Porque 40 é próximo de 50. Tá? Isso foi um erro de digitação e eu acabei fazendo a leitura errada. Certo? Então, nós temos isso. Agora, quanto à natureza do soluto, a solução ela pode ser classificada em molecular ou iônica. A molecular é o caso quando a molécula só tem ligação covalente. É o caso da glicose, quando a gente coloca na água, que não tem íons, tá bom? São moléculas neutras. Sacarose, que é o açúcar, o etanol, né, que é o álcool. A iônica, ela vai ter os íons dissolvidos, né? O caso do etanoato cloreto de sódio, né? O ácido etanóico, que vão ter os íons, o ácido sulfúrico, o carbonato de potássio, né? Cloreto de sódio, vai ter o sódio e o íon cloreto, positivo e negativo. O ácido etanóico vai ter esse grupo aqui positivo, tá? O menos, que é o acetato, e vai ter o íon H+, né? Carga negativa e o íon negativo, que é o acetato. O ácido sulfúrico, H2SO4, vai ter o íon H+, e o íon sulfato. Então, são iônicos. As moleculares só tem ligações covalentes, não tem íons. É só lembrar da glicose, tá bom? Da sacarose e do etanol. As outras são iônicas, nas soluções iônicas, quanto o soluto. Pronto, então, nós temos, né, que uma solução tem dois componentes principais, que é o soluto e o solvente. O soluto está em menor quantidade, eu chamo de disperso, né? Solvente em maior quantidade, eu chamo de dispersante. São os componentes da solução. Toda solução é uma mistura homogênea. Se não for homogênea, não é solução. Elas podem ser líquidas, sólidas ou gasosas. As sólidas, nós temos como exemplo as ligas metálicas, né? As líquidas é aquela que o solvente está no estado líquido, as soluções líquidas que nós conhecemos no dia a dia, acetona, álcool doméstico, então, todas são soluções líquidas, né? As bebidas alcoólicas, as soluções gasosas, as que têm gases, né? A mistura o ar atmosférico é um exemplo, né? Mas pode ter a participação de outros gases misturados que vai dar sempre homogêneo, certo? A solução pode ser insaturada, saturada ou supersaturada, dependendo do coeficiente de solubilidade, certo? Aí a gente entra nas chamadas concentrações das soluções. Tipos de concentrações. Quando você vai fazer um suco, você vai adicionar, né, o soluto, o açúcar, ou então você vai colocar o sal lá na comida, né? Você vai estar aumentando a concentração. Quanto mais soluto tiver ali, mais concentrada está aquela solução.
Então, imagine que você tem um solvente, que é só a água aqui, e você vai colocar uma colherzinha de açúcar ali. Então, tu gerou a solução agora, né? Porque aqui eu tenho soluto mais solvente, tá bom? Aí eu tenho uma solução total aqui, tá? A concentração comum é a concentração mais importante das soluções. Quando você prepara um suco e coloca o açúcar, você está concentrando. Se eu for determinar a concentração, eu vou dividir a massa do soluto pelo volume da solução. Outra coisa importante é que quando nós chamamos soluto e vamos especificar essas quantidades no problema, a gente vai usar sempre índice 1, o índice 1 para representar o soluto, tá bom? E o solvente, que é a água, a gente vai representar por um índice 2. Índice 2, certo? E a solução, nós não vamos usar índice, sem índice. O que quer dizer isso? Né? Quando eu falar em massa do soluto, a massa de açúcar que eu coloquei na água, vou chamar de M1, certo? A massa de água que eu tenho aqui vai ser M2. Tudo que é 2 é solvente, tudo que é 1 é soluto. E tudo que não tem índice é solução, tá bom? Não esqueça que a solução é soluto mais solvente. Então, o V aqui é o volume da solução, ó, não tem 1 nem 2. O C é a concentração comum da solução, e o M1 é a massa do soluto em gramas. E o volume da solução, que pode estar em litros, tá? Mas também pode estar em mililitros, centímetro cúbico, que é volume. Então, essa é a relação, M1 sobre V, certo? Quando você adiciona, por exemplo, uma quantidade de açúcar na água, você pode determinar aquela concentração. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Uma solução foi preparada dissolvendo-se 40 gramas de cloreto de sódio. Então, peguei aqui a massa 1 igual a 4 gramas, quer dizer, em 2 litros de água. Então, o volume da solução vai ser 2 litros de água. Quando você colocar o sal, esse volume quase não vai se alterar, né? Vai permanecer, vai alterar muito pouco, não dá para perceber. Então, o volume da solução aqui está dizendo que são 2 litros. V igual a 2 litros. Quanto é a concentração comum? Considerando que o volume da solução permaneceu 2 litros, qual é a concentração comum? Concentração da solução final, né? Vai ser C, que eu quero saber, né? Concentração comum, M1 sobre V. Então, vai ser M1, 4 gramas, dividido por 2 litros. 4 dividido por 2, 2 gramas por litro. 2 gramas por litro. Ou seja, cada litro que eu tenho de solução, eu tenho 2 gramas. 2 gramas para cada 1 litro. Certo? Então, com essa fórmula, você pode encontrar qualquer coisa, tá? A concentração comum, quando ela tiver, por exemplo, em grama por ml, ou em grama por centímetro cúbico, caso você queira transformar para grama por litro, você pode multiplicar por 1000 esse valor, tá? E o inverso, você vai dividir por 1000, quando for necessário. Pela fórmula, eu posso encontrar qualquer coisa. Eu posso encontrar concentração comum, que é o C, posso encontrar o M1, o V, o C, tá? Uma fórmula. E a densidade, ela tem uma semelhança, outra concentração. A densidade é M sobre V, mas é a massa da solução, tá? Quando eu falo massa da solução, eu estou falando de M1 mais M2. Quando eu falo volume da solução, eu estou somando V1, que é o volume do soluto, mais o volume do solvente, V2, tá bom? Então, não esqueça disso aqui, ó. Massa do soluto mais a massa do solvente. Soluto, eu sempre apresento pelo número 1, solvente número 2. E quando não tem número, é porque é a solução toda, tá bom? Então, essa é a densidade. Densidade, massa por volume. Um problema aqui que fala de densidade. Uma solução foi preparada misturando 30 gramas de um sal, então é M1 isso aqui, em 300 gramas de água, M2. Considerando-se que o volume da solução é igual a 300 ml, a densidade dessa solução em grama por ml será de... Então, o volume da solução é 300 ml, que é o V, né? A densidade eu não sei, como é que eu acho a densidade? M sobre V.
Só que esse M aqui é M1 mais M2, dividido por V. O M1 vale 30, o M2 vale 300. E o volume 300. Então, em cima soma 330, embaixo 300 ml, corta esse zero com esse zero, fica 33 por 30, dá 1,1 grama por ml, certo? Então, a letra D. Se eu quisesse saber isso aqui em grama por litro, como é que eu faria? Eu pegaria, multiplicaria por 1.000, daria 1.100 gramas por litro, tá? Outra coisa importante também é a densidade, né? Outra coisa importante é a concentração chamada em quantidade de matéria. O que é a quantidade de matéria, que na aula que eu já dei para vocês, é mol. Mol, né? É quando eu pego essa quantidade de matéria, o número de mol do soluto, dividido pelo volume da solução, que tem que estar em litros. Né? Ou eu posso usar a massa do soluto, dividido pela massa molar do soluto, vezes o volume em litros embaixo. Esse volume tem que estar sempre em litros, tá bom? Aí, litro para mililitro, ou centímetro cúbico, você multiplica por 1.000, tá? E o inverso, você divide por 1.000. Certo? Então, quando eu determino, né, o número de mol pelo volume, eu estou determinando a concentração em mol por litro. Mol por litro, tá? Mol por litro, a concentração em quantidade de matéria. Já foi também chamada de concentração molar, né? Nós podemos até representar esse, no lugar desse C, por esse Mzinho aqui, ó, da perninha puxada. N1 sobre V, né? Ou esse M1 sobre massa molar, se você determinar, é o número de mol do soluto. M1 sobre massa molar. Pega a massa da amostra e divide pela massa molar. Então, nós vamos dizer que isso daqui seria N1, né? Sobre V. Por isso que ela pode ser massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume em litros. Pode chamar C? Também pode, é muito didático isso aí, mas a gente pode usar a letra M. Toda vez que eu falar em concentração e quantidade de matéria, pode ser chamado no lugar de C, CN, que é a concentração em mol por litro, né? N é número de mol. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Calcule a concentração em mol por litro, ou molaridade, né? Hoje quase não se chama mais disso. De uma solução que foi preparada se dissolvendo 18 gramas de glicose em água, né? Então, M1, 18 gramas. Em água para produzir 1 litro da solução. O volume da solução, 1 litro. Quem é a molécula? Glicose. Quanto é a massa molar da glicose? 180, ele já deu o valor total. Então, vamos chamar isso aqui de M1. Quanto é a concentração e quantidade de matéria, né? Então, vou usar essa fórmula aqui, ó. Já que ele me deu massa do soluto, usa essa fórmula aqui, ó. M1, que é 18, massa molar, que é 180, vezes o volume 1, né? Que embaixo que é 1 litro. Então, 18 dividido por 180 vezes 1. 18, 180 vezes 1, 180. 18 por 180, 0,1 mol por litro, tá? Aqui fica grama, ó. Aqui fica grama por mol. E aqui fica volume em litro, né? Então, corta grama com grama, vai sobrar mol por litro. Mol por litro, tá? Então, é 0,1 aqui a questão. Certo? E outra concentração é o chamado título. O título é um tipo de concentração que vai mostrar a porcentagem que eu tenho do soluto na solução. Tá bom? Então, ele é dado em termos de massa. Quando eu divido a massa do soluto, tá vendo, ó? Pela massa da solução. Não esqueça que a massa da solução é M1 mais M2. M1 mais M2. Ou ele pode ser determinado em termos de volume. Posso representar por essa letrinha T, tá? Pode ser V1, se for dado em termos de volume, dividido por V1 mais V2. O objetivo dele é a gente saber a porcentagem do soluto. Por exemplo, vinagre. Quando eu falo em vinagre, que ele tem ácido acético lá no vinagre, né? Então, o vinagre ele tem em torno de 4%, né? De ácido acético. Aí, isso quer dizer que a porcentagem dele lá é 4%, 0,04. Porque pegou o volume do vinagre, do ácido acético, dividiu pelo volume do ácido acético, mais volume de água que tem ali dentro. Vai dar 4%. Tá? Então, por exemplo, calcule o título de uma solução que contém
17,1 gramas de açúcar em água, né? Aí, o volume da solução, 200, volume V2, né? 191, e a densidade... Eu não posso brincar agora. Depois, tá? Aí, então, aqui, deixa eu pegar um exemplo aqui que tenha massa logo para vocês. Espera lá. Ó, calcule o título de uma solução, né? Não sei qual é. E a porcentagem massa de uma solução feita a partir da dissolução de 368 gramas de glicerina, esse aqui é o soluto, né? Em 1.600 gramas de água, que é o solvente. Então, eu vou usar essa fórmula aqui, ó, para achar o título. M1, 368 gramas. Aí, M1 embaixo, 368 gramas. M2 embaixo, 1.600 gramas. Aqui vai dar em cima, soma, aqui fica 368 gramas, embaixo soma esses dois dali, 968 gramas, corta grama com grama, vai dar 0,18. Esse é o título. E qual é a porcentagem que eu tenho de soluto? Eu vou pegar essa porcentagem, que eu vou chamar de P1, que é a porcentagem de soluto, pegar o valor 100 e multiplicar por 3. Seria essa aqui, ó. Seria o título. Ele é um valor que vai ficar entre 0 e 1, menor que 1, maior que 0, certo? A porcentagem do soluto, que é P1, vai ser o valor 100 vezes o título, tá? Então, por exemplo, quando eu digo que o título de uma solução é 0,02, eu estou dizendo que isso aqui é 2%, porque eu vou pegar P1 igual a 100 vezes 0,02. Vai dar 2%, né? O que é 2%? 2 sobre 100, né? Que é 0,02, menor que 1. Certo? Então, por isso que aqui deu 0,18, ó. Isso quer dizer que é 0,18, é multiplicar por 100, esse valor sai a porcentagem. Então, o título ele serve para a gente saber, né, qual é a porcentagem que eu tenho de soluto ou na solução. E pode ser dado em termos de volume também, tá bom? Aí, se for volume, você vai usar V1 sobre V1 mais V2. E a outra concentração conhecida é a parte por bilhão e a parte por milhão e a parte por bilhão, né? A parte por milhão, ppm, e a parte por bilhão. Então, essa concentração em parte por milhão é quando eu tenho uma parte de uma solução, uma parte de um soluto, né? Uma massa de um soluto, dividido pela massa daquela solução, ou volume também, multiplicado por 10 elevado a sexta, né? Aí eu vou ter a concentração em parte por milhão, tá? Então, seria isso daqui, ó. Deixa eu explicar melhor aqui para vocês. Então, o que seria para a gente? ppm, parte por milhão, seria uma parte do soluto que eu tenho, certo? Para 1 milhão de partes de quem? Da solução, do total, né? É como se você tem 1 grama de um sal em 1 milhão de gramas de solução, né? Do total, certo? Então, você tem uma parte por milhão. Quando é bilhão, é um ppb, né? Que é no denominador seria 1 bilhão, 10 elevado a nona, e aqui é 10 elevado a sexta, né? 1 milhão, 1 ppm, então, é igual a 1 dividido por 10 elevado a sexta, né? Que é isso aqui, ó. 1 milhão. Esse 1 milhão, ele é 100% da solução, certo? E só uma parte, só uma parte vai ser X%. Caso eu queira encontrar, né? Um ppm, né? No caso, vai ser quantos por cento? Acho o valor de X. Então, simplificando, quando nós falamos em parte por milhão, nós estamos mostrando que essa concentração ela vai expressar soluções muito diluídas, poucas concentradas. Por exemplo, se eu quero fazer a análise de uma água para descobrir a quantidade de mercúrio que eu tenho ali, eu vou utilizar a parte por milhão, né? Porque eu tenho um volume muito grande, né, de água para um soluto muito pequeno. Se for analisar, por exemplo, a água do rio Tapajós, tem mercúrio, né? Então, a concentração de gases no ar também, né? Que é uma pequena parte, que é uma parte enorme. Então, dados em ppm ou parte por milhão, certo? Então, a gente diz assim, ó, que
Nós vamos considerar que 1 miligrama por litro, tá? Ou 1 miligrama por quilograma chega a ser igual a 1 ppm, uma parte por milhão. Por que isso? Ó? A gente vai considerar aqui 1 litro, digamos, de água pura, digamos, ele equivale a 1.000 gramas de água. A 1.000 gramas, aproximadamente 1.000 gramas. 1.000 gramas é aproximadamente 1 milhão de miligramas, certo? Então, por exemplo, eu posso dizer, então, que eu tenho 1 miligrama por litro, né? Por litro. Só que esse 1 litro equivale a 1 milhão de miligramas. Então, você tem 1 milhão de miligramas para... Desculpa, 1 miligrama para 1 milhão de miligramas. Então, você tem uma parte para 1 milhão, né? Uma parte por milhão, 1 ppm. A mesma coisa vai ser com quilograma. 1 quilograma equivale a 1.000 gramas. Né? 1.000 gramas equivale a 1 milhão de miligramas. Certo? Que é 1 milhão, né? Então, eu poderia dizer também que 1 miligrama está para 1 quilograma. Né? Que é 1 miligrama está para 1 milhão de miligramas. Por isso que é 1 ppm, certo? Então, por exemplo, na água mineral, geralmente vem lá no rótulo, né, miligrama por quilograma. Já é ppm aquilo, tá bom? É uma concentração de sal que eu tenho ali na água muito pequena, né? Então, ou posso dizer, né, que a gente pode usar essa unidade, esse valor aqui em notação científica, né? 1 para 10 é sexta, certo? Então, isso é parte por milhão, certo? Então, por exemplo, bora ver esse exemplo aqui, ó. A padronização internacional estabelece que a água potável não pode conter mais de 5 vezes 10 a menos 4 miligramas de mercúrio por grama de água, né? Certo? Então, aí vai ter, né? 5 vezes 10 a menos 4 miligramas, né? De mercúrio por grama de água. 1 grama. Certo? 1 grama tem quantos miligramas? 1.000 miligramas. Certo? Aí a gente pode transformar esse 1 quilograma para quilograma, fica mais fácil. Para a gente saber quantos ppm, né? Olha, 1 grama equivale, a gente divide 1 grama por 1.000, né? Dá 0,001 quilograma. Então, seria igual a 5 vezes 10 a menos 4, né, dividido por 10 a menos 3, né? 10 a menos 3. 0,01. Então, isso aqui seria 5 vezes 10 a menos 4, passa para cima 10 a menos 3, 10 a terceira. Então, fica 5 vezes 10 a menos 1. Né? Então, isso aqui é a mesma coisa que 0,5, né? Então, seria a letra D. Então, não pode passar de 0,5 ppm, né? Então, o que a gente fez aqui? Aí ele está dizendo que tem 5 vezes 10 a menos 4 miligramas por grama, não pode passar disso, né? Por grama, como a unidade é miligrama por quilograma, né? ppm, eu transformei esse 1 grama aqui para quilograma. Aí eu dividi 5 vezes 10 a menos 4, dividido por 0,001. Certo? Então, é isso. Então, a parte por milhão, ela é bem mais, né? Lá na prova de vocês, tem uma questão de parte por milhão. Tipo, eu coloquei lá bem fácil, lá para ninguém errar. Deixa eu ver qual foi. Não sei se foi essa aqui. Tá, a questão número 10. Está me ouvindo aí? Número 10. No rótulo de um certo tipo de água mineral, temos a informação da concentração de sódio, né? Compra uma água de mineral que tem lá no rótulo que tem sódio, né? Na+. Essa concentração de sódio, ele está dizendo que é 2,90 miligrama por litro. Qual é o valor dessa concentração em ppm? Qual seria? Né, ó, o que é miligrama por litro, né? ppm? Não é isso? Você tem, ó, 2,90 miligramas
contido em 1 litro. 1 litro, você sabe que é 1 milhão de miligramas, né? Então, quantos ppm você tem? Você tem 2,9 em 1 milhão. Você tem 2,90, né? 2,90 partes para quantos milhão? Para 1 milhão, por milhão. Então, é o mesmo valor que está aí na água. 2,90 ppm. Vocês chegaram a fazer isso daí? Ainda não, professor. Tá vendo? Ó, miligrama por litro, coloque na cabeça de vocês, ó. Miligrama por litro ou miligrama por quilograma já é um ppm, entendeu? Porque você tem 1 miligrama para 1 milhão de miligramas, que é 1 litro a 1 milhão de miligramas. 1 miligrama para 1 milhão de miligramas também, que 1 quilograma tem 1 milhão de miligramas. Então, ó, eu só mantive aqui, ó, repetiu aqui o 2,90, no lugar de miligrama para miligrama por litro, eu troquei para ppm, entendeu? Eu não dificultei essa questão só para você ter ideia da unidade. Miligrama por litro é a mesma coisa que ppm. Miligrama por quilograma é a mesma coisa que ppm, tá bom? Porque você tem 1 miligrama em 1 litro, 1 miligrama em 1 milhão de miligramas, né? Se você tem 2,90 miligramas em 1 milhão, então tu tem 2,90 partes para esse milhão, mesmo valor. Então, essa é a resposta correta. Ok? A nona questão, você vai aplicar a fórmula, né? Ó. Massa do soluto, tá? Massa molar do soluto, vezes volume em litros, tá bom? Aqui, olha, o volume aqui não está em litro, tá? Um químico dissolveu 10,6 gramas de carbonato de sódio em água para 15 ml. Tem que passar para litro isso daqui. Divide por 1000, né? Qual é a concentração em mol por litro? Ele quer saber isso daqui, ó. Aí ele deu os valores do sódio, do carbono e do oxigênio. Porque você vai ter que achar a massa molar. Você vai ter que achar a massa molar do Na2CO3. Né? Como é que acha a massa molar, né? Vai pegar o sódio, 2 vezes a massa dele, que é 23. Carbono, que só tem 1 vezes 12. O oxigênio, que tem 3 vezes 16. Vai colocar aqui, vai somar, né? Vai dar grama por mol aqui. Aí você vai colocar esse valor aqui, ó. O volume você já tem aqui, 500 ml. Passa para litro, divide por 1000. E o M1 ele já deu 10,6. Aí tu vai encontrar o M, que vai ter que sair em mol por litro, tá? A oitava você vai usar a fórmula do título, né? Aquela que eu mostrei para vocês agora há pouco. Título M1 sobre M1 mais M2. Na letra B, você vai usar a fórmula da porcentagem, 100 vezes o título. Certo? A sétima questão. Na letra A, você vai usar a fórmula da concentração comum, tá? M1 sobre V. E na letra B, você vai usar a fórmula da densidade, M sobre V. Não esquece que esse M aqui é M1 mais M2. Né? Pronto. Aí, essa aí você vai só marcar, não posso dizer a resposta. As outras estão relacionadas à apostila, né? A quarta questão, é só uma regra de 3, ó. 4 está para 16, assim como 32 está para x, encontra o valor de x aí. Aí, como é que acha y? Pode pegar 4 sobre 16 igual a 36 está para y. Aí é uma regrinha. Certo? Então, por aqui tudo ok, né? Eu vou mandar essa aula para vocês, eu vou mandar esse material para vocês no grupo, tá? Eu risquei aí. Ok, pessoal?